Olá, estamos aqui hoje para apresentar o trabalho sobre Covid-19 nas instituições de longa permanência e LPIs. Mas afinal, o que é o Covid-19? Essa é uma pergunta importante para que nós possamos entender e que possamos discorrer sobre esse trabalho. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Esse vírus surgiu na China, na cidade de Wuhan, no final do ano de 2019. O Covid-19 apresenta um quadro clínico que pode variar de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Vale ressaltar, os primeiros casos de coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Porém, apenas no ano de 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus. E ele recebe esse nome devido ao seu perfil na microscopia por parecer uma coroa. Vale ressaltar também que é um vírus de fácil contágio, tanto por gotículas, tosse, espirros, como também por qualquer objeto contaminado. Quanto à epidemiologia do vírus, nós podemos ressaltar que em relação ao Covid-19 foram confirmados no mundo 5.701.337 casos e o número de mortes ou óbitos de 357.688. Esses dados foram consultados até o dia 29 de maio de 2020. Já no Brasil, os casos confirmados foram de 465.166 e o número de mortes de 27.878 até o dia 29 de maio de 2020. Vale ressaltar que estes números podem apresentar mudanças referente ao dia da pesquisa, por ser uma doença instável e por ainda não existir oficialmente uma vacina contra o vírus. Mas afinal, como age o coronavírus? O vírus, ele se instala em células das vias aéreas superiores, ligando-se a receptores específicos. Uma vez dentro da célula, ele passa a exercer uma função de comando sobre as demais células, ou seja, acaba dispensando ordens de função específica. O vírus então começa a se multiplicar até que essa célula se rompa, gerando a infecção de novas células. A partir deste momento, o corpo começa a manifestar as primeiras respostas inflamatórias ao SARS-CoV-2, e entre elas podemos destacar dor de garganta e coriza. Portanto, vale destacar: fique atento aos sintomas e sinais. O paciente acometido pelo Covid-19 apresenta, quando sintomático, os seguintes sintomas: tosse, em cerca de 65 a 80% dos casos, febre, em cerca de 45 a 85% dos casos, dispneia, ou a famosa falta de ar, como nós conhecemos, entre 30 e 40% dos casos, e sintomas gastrointestinais, em apenas 10% dos casos. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias após a exposição ao vírus, sendo que os sintomas podem vir a aparecer dentro deste período, devido ao período de incubação do vírus. Uma das maiores preocupações da sociedade era identificar quem está na classe de risco da Covid-19. Estudos apontam que pacientes com doenças cardiovasculares e idosos estão entre os mais propensos a desenvolver a forma mais grave da doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo dados da American College of Cardiology, em fevereiro de 2020, 40% dos hospitalizados com resultado positivo para o novo coronavírus apresentavam patologia cardiovascular ou cerebrovascular prévia. Por que a população idosa está mais vulnerável para adquirir o Covid-19? Imunossenescência refere-se ao envelhecimento imunológico que está associado ao progressivo declínio da função imune devido à idade, conferindo sérios prejuízos à saúde do idoso, aumentando assim a suscetibilidade dos indivíduos, principalmente após os 60 anos. Deve estar muito claro como reduzir as chances de contaminação. De acordo com os órgãos de saúde sanitária, a lavagem das mãos com água e sabão por aproximadamente 60 segundos, lavando entre os dedos e superfície, é a principal forma de reduzir as chances de contaminação pelo novo coronavírus. Nos casos de impossibilidade de lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, que não substitui a lavagem das mãos,
mas deve ser utilizado na impossibilidade da mesma. Além disso, o uso de máscaras descartáveis ou reutilizáveis por um período de até 2 horas, sendo necessária a troca da mesma após esse período. Utilização de água sanitária para limpeza doméstica e também a utilização de detergentes específicos para louças e roupas. As instituições de longa permanência são instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada em domicílio coletivo de idosos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Uma característica comum na ILPI é a convivência em aglomerados, o que traz maiores riscos aos idosos. É de extrema importância que os cuidadores e profissionais redobrem todos os cuidados, adotando medidas para prevenir a contaminação e diminuir o risco no estabelecimento. Os principais cuidados adotados em ILPIs é que devem disponibilizar todos os produtos de higiene necessários e equipamentos de proteção individual. É recomendado que seja feita uma avaliação periódica pelos órgãos competentes. É importante orientar os residentes sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70. Para isso, podem disponibilizar cartazes ilustrativos e informativos por todo o local. Além disso, deve-se restringir a entrada de visitantes e familiares e não permitir a entrada de qualquer pessoa ou profissional que apresente algum tipo de sintoma respiratório relacionado ao novo coronavírus, ou que tiveram contato com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Em caso do idoso apresentar comorbidades, além dos sinais e sintomas do novo coronavírus, o mesmo deve ser monitorado de perto por profissionais durante as 24 horas. A instituição deve suspender a realização de atividades coletivas e festas, orientar os idosos a não compartilhar itens pessoais e restringir ao máximo o uso de itens coletivos. A prática regular de atividade física traz diversos benefícios à saúde, não apenas ao condicionamento físico, aptidão física, bem-estar físico e mental, mas também tem um papel importante sobre o sistema imunológico e principalmente quando nos referimos à prevenção de diversas enfermidades. Nas ILPIs, deve ser recrutado essa prática regular, tanto para a prevenção do novo coronavírus, mas também para outras patologias que podem ser adquiridas nesse momento. Saúde mental em tempo de coronavírus. A Covid-19 tende a impactar a saúde e o bem-estar dos idosos, ainda que eles não sejam infectados pelo novo coronavírus. Durante a pandemia, os aspectos emocionais, sociais e relacionais ligados ao envelhecimento devem ser levados em consideração. As medidas adotadas para controlar a pandemia tendem a gerar repercussões psicológicas, com destaque para o medo. Por exemplo, de ser infectado, transmitir a doença, vir a falecer ou mesmo perder pessoas queridas. Sendo assim, para tentar diminuir o impacto à saúde mental dos idosos durante essa pandemia, algumas medidas podem ser tomadas. Manter conexões sociais. Propor atividades como cursos online, leituras, assistir filmes, músicas, manter encontros já tradicionais, identificar junto ao idoso atividades que ele classifique como prazerosas e que possam ser realizadas no ambiente de isolamento, realizar exercícios físicos e, se possível, incluir um profissional de saúde mental como parte da equipe, para avaliar rotineiramente pacientes isolados. Em caso de suspeita, é necessário avaliar o estado de saúde do idoso observando os sinais e sintomas presentes para que possam ser tomadas medidas corretas de acordo com a gravidade apresentada. No quadro abaixo, temos a diferença entre sintomas de síndrome gripal leve e de sintomas relacionados à síndrome respiratória aguda grave. Nos quadros a seguir, identificamos quais as condutas necessárias que deverão ser adotadas nos casos suspeitos, em casos confirmados leves em que o idoso apresenta síndromes gripais com sintomas leves. Se vê necessário também algumas medidas específicas no que diz respeito a casos confirmados em que o idoso vai apresentar sintomas graves do novo coronavírus. Vale ressaltar que a notificação às unidades de saúde deve ser realizada em até 24 horas a partir da detecção. Os responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima da instituição em que a pessoa idosa estiver. Manejo terapêutico. Medidas como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de indicações farmacológicas para o tratamento dos sintomas gripais, caso não haja nenhuma contraindicação, e isolamento domiciliar por 14 dias,
a contar da data de início dos sintomas, devem ser adotadas para o cuidado com o idoso. Definir preferencialmente um cuidador por dia, definitivamente parentado com IPIs, para assistir a pessoa sintomática. Os sintomas devem ser monitorados diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia. Entre estes destaca-se temperatura corporal, pressão arterial, frequência respiratória, saturação de O2 e alterações no estado geral do idoso. Por isso, fique atento. Os idosos que habitam nas ILPIs estão em grande situação de vulnerabilidade, devido à idade, à presença de comorbidades, o compartilhamento de ambientes coletivos e a dependência para a execução de suas atividades de vida diária. Sendo assim, temos como orientações da ILPIs que apliquem os cuidados devidos para a prevenção da contaminação e o risco de propagação do vírus nesses locais. Com isso, queremos disseminar informação para que nós possamos combater de forma eficaz e melhor o novo coronavírus. Por isso, não se esqueça, quem tem informação domina a situação.